Cristãos que afastam outros cristãos. Esse é o tema do vídeo hoje. Caso você seja cristão, não cristão, já foi cristão algum dia, enfim, te convido a estar aqui alguns minutos enquanto eu trago essa pequena reflexão. A verdade é que esse tema, ele tem passado pela minha mente já há algum tempo. Eu cheguei a gravar uma primeira versão desse vídeo, que acabou não indo ao ar, a edição não ficou boa, enfim. Mas o tema continuou comigo, porque várias situações do meu dia a dia me confrontavam com essa reflexão. E o Senhor falou muito comigo para falar sobre esse tópico. E hoje foi um desses dias, então eu pensei, não, eu preciso falar desse assunto. E é um assunto muito relevante. É até uma crítica, de certa forma, que nós cristãos temos que levar bastante em conta para poder amadurecer dia a dia. Então, meu ponto de vista vai ser como um homem cristão, protestante, a respeito do assunto, mas eu acredito que qualquer cristão pode refletir sobre isso, e caso você não seja cristão, seja de outra religião, ou um ateu, enfim, agnóstico, acho que é uma reflexão válida que pode até te fazer pensar novamente a respeito sobre estar no ambiente de igreja. Mas cristãos que afastam outros cristãos. O ponto é, sendo você um cristão, você tem uma base de fé, mesmo você não sendo tão praticante, mesmo você sendo talvez católico, ortodoxo, enfim, existem vários tipos, de exercício de fé cristã. Mas um tema que é muito comum da fé, não só o cristianismo, mas da fé, é o que te afasta da religiosidade, o que te afasta da espiritualidade. É muito comum que pessoas se afastem de religião por decepções, por dúvidas que surgem no cotidiano, que te fazem pensar, será que Deus existe? Por aí vai. Temos decepções com líderes, temos várias situações, mas algo de se pensar bastante é o quanto das pessoas que afastam uma religião se deve por conta de situações evitáveis, principalmente por conta de outras pessoas. Então, talvez alguém que esteja assistindo tenha frequentado alguma igreja alguma vez na vida, mas por alguma decepção ali com uma pessoa próxima, você é algum amigo, companheiro, um líder, como eu citei, acabou se afastando. Fica aí até o questionamento, quem quiser colocar nos comentários se já foi o seu caso, aconteceu alguma coisa assim. E aí vem o grande ponto. Eu não sei a porcentagem de pessoas que acabaram numa situação assim, mas fato é que muitas pessoas, excelentes cristãos, ou que poderiam vir a ser excelentes cristãos, não estão hoje numa igreja ou lendo uma Bíblia por conta disso. Situações causadas por outras pessoas. Situações evitáveis, decepções, abusos, quem sabe, de lideranças e por aí vai. E aí vem esse questionamento. O que nós, como igreja, devemos fazer a respeito disso? Eu não digo assim, como uma estratégia de marketing. Não, eu digo como uma cura realmente da igreja. Porque veja, estar em igreja, na nossa fé, não deve ser um fardo. Sim, estar em igreja tem suas dificuldades. Falar sobre Cristo tem suas dificuldades, mas o estar em igreja é estar em comunhão com o Espírito, com o nosso Deus, com Jesus, mas também entre os irmãos. E quando nós, cristãos, somos a fonte do afastamento de outros cristãos, nós temos que refletir. Por quê? Para que estamos afastando? Será que há um motivo? Por exemplo, será que é por uma correção que o outro irmão não aceitou e aí, amém, ele acabou não aceitando, mas fizemos da maneira correta? Ou realmente há um problema? Há uma doença que a igreja, de diversas formas, tem que curar para que a gente não continue afastando outros cristãos. Então, deixa eu trazer uns exemplos que eu vi recentemente, eu vi até mesmo hoje, que é o que me fez trazer à tona esse vídeo de novo. Primeira vez que eu refleti sobre esse assunto foi vendo um meme no Instagram. Eu, como cristão, é comum que eu consuma conteúdos cristãos. De teologia, de memes, vídeos de propaganda, de cultos e por aí vai. E entre os memes, tem muitos memes de teologia. E não se preocupa se você que está assistindo esse vídeo não entender alguma coisa de teologia, algum termo que eu falar. O importante é você pegar a ideia. E entre os temas de teologia, tem memes debatendo, por exemplo, calvinismo, arminianismo, catolicismo, protestantismo e por aí vai. Então, muitas ideias contrárias, muitas ideias assim, uma contra a outra, E fazer um meme, fazer uma piada por si só não é um problema. Mas veja a seção de comentários, que aí sim você vai encontrar um problema. Porque é muito comum nós vermos pessoas da mesma fé brigando como se fosse uma guerra, realmente. Por coisa assim,
até que simples. Eu não digo simples de resolver, no sentido, é simples eu convencer que outra pessoa está errada, não é esse o ponto. Mas a gente deixa de ter paz com a nossa fé para ficar brigando no comentário de Instagram. Porque o calvinismo falam para os outros que talvez vocês sejam salvos. O arminianismo, o sacrifício de Jesus foi em vão. E, novamente, o importante não é os termos, caso você não conheça os termos. O importante é a gente ver discussões que beiram a falta de educação, a falta de humildade muitas vezes. Pessoas que um dia comum estariam sentados na mesma igreja, ainda que tenham ideias diferentes e não congreguem naquela igreja, estejam só visitando, enfim. Mas pessoas com a mesma base de fé, que poderiam estar juntas, mas que o Instagram, o negócio é feio. Outro exemplo, eu falei ali, né, sobre a base da fé cristã, vamos falar de Trindade. Um meme falando de Trindade, o Joãozinho tá querendo explicar a Trindade, sendo que ele acaba usando heresias de muitos séculos atrás, porque Trindade é uma coisa difícil. Um meme assim, porque Trindade é um conceito realmente complexo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles ao mesmo tempo são iguais, todos são Deus, mas ao mesmo tempo eles têm papéis diferentes. Então explicar isso de uma forma humana, com desenho, é complexo mesmo. Existem muitos teólogos, né, que fazem teses, fazem artigos baseados nisso, para debater sobre o assunto. Então não é um tema muito simples, mas ao mesmo tempo é uma base importante do que é o cristianismo. Veja os comentários de um meme sobre Trindade. É bizarro. Porque você vai ver muitas pessoas que de forma muito humilde e sincera vão tentar explicar, não, porque Trindade é sempre assim, é como um triângulo de 3 pontas, né? Onde cada ponta representa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pronto, acabou. Aí veja a resposta a esse comentário das pessoas. Herege! Isso é heresia! E assim, a grosso modo, realmente não é uma analogia correta. Eu não vou gastar tempo neste vídeo explicando tudo mais, porque seria algo bem teológico, mas realmente não é uma analogia 100% correta. Mas na maioria das respostas, ao invés de vermos um debate das pessoas tentando aprender umas com as outras, a gente vê isso. Isso é heresia! Você está cometendo uma heresia! Uma coisa que assim, novamente, o ponto não é eu passar pano e dizer que aquela explicação da pessoa está correta. Ela não está completa. E nós, como cristãos, podemos participar de um debate para ensinar uns aos outros, para completarmos esse aprendizado uns dos outros. E muitas vezes a gente preenche esse espaço com ignorância. Não ignorância de não saber, mas de não saber se portar com os outros. De achar que nós temos a razão por conta do nosso orgulho. Então, isso são só alguns exemplos, mas temos muitos outros. Hoje mesmo, o YouTube me recomendou muitos vídeos sobre os debates, né, entre catolicismo, protestantismo, e aí eu fui vendo. Eu gosto de ver vários pontos de vista, eu sou protestante, então acredito que o catolicismo, naquilo que difere da minha fé, está errado, mas isso é normal, senão eu seria católico, não protestante. Eu assisti vídeos dos dois lados, e o mais interessante, dos vídeos que eu vi hoje, não são todos os vídeos da internet que são assim, mas os que eu vi hoje, ambos os lados estavam sendo mal educados uns com os outros, de uma forma muito grosseira, de uma forma muito perceptível. E o último vídeo que o YouTube me recomendou sobre o assunto foi bem interessante, foi um vídeo do Bibotalk. Eu não lembro o termo exato que ele utilizou, mas ele falou muito sobre o cristão como um conciliador dos irmãos da fé. Ele falou muito sobre nós temos o papel, por acreditarmos em Cristo Jesus, de ajuntarmos nossos irmãos da fé. De sim, conversarmos, debatermos e, se necessário, aplicarmos correções, pois isso é bíblico também quando o irmão erra. Mas que hoje, principalmente no ambiente online, a gente prefere a raiva, o ódio, o ataque. Isso não é algo exclusivo só dos dias de hoje. Se for ver toda a história da humanidade, tivemos muitas ideias diferentes do cristianismo em conflito, em briga, até briga física, né? Guerras. Mas por que continuamos cometendo o mesmo erro? Porque nós, com esta fé, continuamos brigando, sendo que, ok, eu tenho que concordar. É necessário o debate teológico, sim. É necessário o debate de ideias. Mas não é necessário nós brigarmos com alguém que também crê em Cristo Jesus.
Não é necessário porque muitas vezes essas situações se resolvem na conversa e no ensino e na paz. Como eu falei, eu acredito que o catolicismo está errado. Mas de que adianta eu ter uma conversa teológica sobre o assunto se a minha postura é mais de ataque do que de ouvir, do que de aprender? E sabe, aí é que entra o grande ponto. Nós acabamos afastando os outros. E aí pega outros exemplos, um líder que acaba se enchendo de orgulho e tomando decisões erradas ali, afasta seus liderados. Porque eles ficam com medo, porque eles ficam traumatizados. Sendo que a grande verdade é que todos eles poderiam estar nessa grande festa que é estar junto com Cristo. E aí, dia após dia, eu vejo comentários de pessoas na internet que falam: eu era cristão, mas XYZ aconteceu e eu parei de crer. E até pessoas que continuam crendo, mas falam: eu não gosto mais de ir na igreja porque lá é um ambiente de guerra, é de ataque. Lá é um ambiente nocivo, é um ambiente onde quando eu fui tratado mal. Nossa, Marcos, mas você não está exagerando? Você está acompanhando comentário no Instagram com mais não sei o quê. Mas é que tá, nós temos que ser cristãos em todos os ambientes. Online, na igreja, conversando com amigos no trabalho, em todos os ambientes. E se não estamos dando testemunho num vídeo cristão de meme, ou num vídeo resposta do YouTube, ou em tantos outros ambientes, num grupo de Zap, como que fica? O nosso Cristo, que não só foi testemunha, não foi só um testemunho, melhor dizendo, né? Em vida ali, em carne e osso, mas ele foi um testemunho no Antigo Testamento, com diversas promessas e sinais de que o Messias viria, e é um testemunho até hoje, porque Cristo está vivo. E ainda que a gente não veja ele aqui, ele age no nosso meio e ele deixou a sua palavra e os seus ensinos. De todas as formas, em todos os assuntos, nós cristãos falamos de Cristo e do exemplo dele. Mas Cristo era Deus. Sim, Cristo era, é e sempre será Deus, mas e o exemplo que ele nos deixou? Como que fica? Ele nos deixou uma palavra. Um outro tópico que eu estava refletindo hoje, que também encaixa no mesmo assunto. Eu estava refletindo sobre o tema de bênção apostólica, que também isso fica para outro vídeo sobre o que é e o que não é, mas enquanto eu estava refletindo, estudando sobre isso, né, revendo algumas coisas que eu já havia aprendido, eu fui reler uma passagem muito famosa, que é usada nas discussões sobre o que é uma bênção apostólica. E essa passagem, ela é um conflito direto com tudo isso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Que é a seguinte, em 2 Coríntios 13, a partir do versículo, vamos ler a partir do 11. 2 Coríntios 13, 11. Eu estou lendo na NTLH. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Essa passagem é muito bonita, é um encerramento, né, da segunda carta aos Coríntios. E olha que interessante, Paulo falando de viver em união. Ele sim abençoando, baseado nos atributos da Trindade, né, que é o assunto aí de bênção apostólica, mas ele defendendo essa união em amor entre os irmãos. Sim, é verdade. Paulo fala: tenham todos o mesmo modo de pensar. Sim, ele fala. E é por isso que eu continuo defendendo que hajam sim debates teológicos e conversas, e vão existir opiniões diversas dentro de uma igreja, temos que conversar sobre isso e refletir sobre isso. Mas ele também fala para termos paz. Então que nós cristãos possamos refletir sobre isso. Acho que sim, vamos ter momentos em que vamos discordar. Vão ter momentos em que vamos encontrar pessoas que se declaram cristãs, mas que são de um outro segmento, de uma outra igreja, até do que a gente considera uma seita. Mas como vamos tratar eles? E o quanto o nosso tratar vai aproximá-los de Cristo ou afastá-los? Que hajam sim correções, que hajam sim críticas, opiniões diversas, que hajam debates, que hajam materiais de teologia para a gente ficar discutindo sobre vários assuntos do cristianismo, que hajam sim pessoas buscando entender as decisões dos seus líderes.
mas que haja essa paz. Porque de nada adianta termos a razão se não tivermos a paz que excede todo entendimento. De nada adianta se a gente defender com unhas e dentes algo de qualquer maneira, esperando que nossos irmãos também sigam a Jesus de qualquer maneira, ignorando qualquer dor que sinto no coração, qualquer tristeza e trauma. Devemos seguir as bases do Evangelho por completo. E que você, que não é cristão, ou que já foi cristão e que está assistindo esse vídeo, possa se sentir abraçado. Teve um outro vídeo que eu vi no Instagram também, para vocês verem quantos vídeos eu vi sobre esse assunto que me fizeram refletir. E era um vídeo de entrevista, onde entrevistaram uma jovem e perguntaram por que ela saiu da igreja. E ela explicou lá os motivos e tudo mais, ela foi bem educada. Eu já vi pessoas sendo mal educadas, xingando a igreja e tudo mais, mas ela não xingou, ela não falou nada demais. Óbvio que nós queremos que ela volte para a igreja, mas ela contou a experiência dela. E nos comentários, o que eu mais via foram pessoas atirando pedras, falando do juízo de Deus, mas não convidando ela para uma igreja. Eu posso estar errado, mas eu acho que, idealmente, os comentários daquele vídeo deveriam ter sido diferentes, deveriam ter sido convites. Olha, irmã, eu não sei de qual cidade você é, de qual estado você é, mas venha visitar minha igreja, para você ver que nem todas as igrejas são como as que você passou, para que você possa se sentir abraçada, para que você possa vir a cultuar a Deus novamente. Eu fico pensando, se essa jovem vem dos comentários com as críticas às pedras, ela sentiria vontade de voltar, ao invés de ver comentários a convidando para estar com Cristo novamente. Eu acredito que os convites fariam muito melhor para ela. Então, se você passou por alguma situação, alguma decepção, alguma briga teológica, não sei se alguma briga teológica realmente causou um problema assim tão grande via internet, seja lá qual for o seu motivo, a sua história, eu te convido a fazer parte novamente da Igreja de Cristo, a visitar uma igreja aí da sua região, sabe, a ver um culto online, a escutar um louvor. Você dando o primeiro passo é o mais importante. Então fica o convite. Talvez leia o Novo Testamento, aqui eu acabei de falar de Coríntios, 2 Coríntios, se quiser ler esse trecho, não deixe essa chama que está aqui dentro se apagar. Esse desejo por conhecer mais do Senhor. Muitas vezes, o seu não para Deus, não, Deus não existe, não é um Deus não existe, mas sim o Deus em que eu acredito não existe, porque Ele não permitia que este mal acontecesse. O Senhor, Ele é justo juiz. Diante de todas as situações, Ele irá julgar da maneira correta. Não se preocupe. Mas enquanto aguardamos isso, não saia da presença dEle. Vá para uma igreja. As pessoas que estão me assistindo não podem continuar da maneira que estão vivendo. Cristãos não podem continuar afastando outros cristãos. E os afastados não podem continuar longe. Comece a buscar Cristo. Comece a ler a palavra. Comece a escutar louvores. Vá para uma igreja mesmo. Uma igreja que te acolha. E vamos juntos buscar mais sobre o Senhor. Vamos juntos debater sobre assuntos do Senhor de maneira educada e para a honra e glória do nome dEle. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Esse vídeo está com uns 21 minutos ali, eu vou acabar editando. Esse vídeo é um pequeno teste. Eu quero gravar mais alguns vídeos aí de assuntos variados. Eu espero que vocês gostem. Se não gostarem, tudo bem. Deixem seus comentários aí, suas críticas, opiniões. Mas com respeito, por favor, que possamos juntos crescer para a glória do Deus vivo. Amém? Glória a Deus.